Olá, pessoal do canal. Hoje eu trago para vocês um exercício do Enem que vai falar sobre o comprimento de uma circunferência. Então, ele diz assim: a figura é uma representação simplificada do carrossel de um parque de diversões visto de cima. Nessa representação, os cavalos estão identificados pelos pontos escuros e ocupam circunferências de raios, 3 metros e 4 metros, respectivamente, ambas centradas no ponto O. Em cada sessão de funcionamento, o carrossel efetua 10 voltas. Quantos metros uma criança sentada no cavalo C1 percorrerá a mais do que uma criança no cavalo C2 em uma sessão? Use 3 como aproximação para π. É hora de você pegar o seu papel e a sua caneta, ficar bem atento porque a nossa aula já vai começar. Bem, pessoal, como foi colocado aí no início do vídeo, hoje nós vamos trazer um exercício do Enem, um exercício que foi aplicado no ano de 2015, e é sempre bom a gente relembrar, rever os conteúdos e observar que as questões do Enem, elas são bem contextualizadas. Então, vai exigir ali de você bastante interpretação de texto para na hora de você resolver um exercício. Então, como eu disse, né, vai ser um exercício que fala sobre o comprimento de uma circunferência e ele te pergunta justamente qual é a distância que a criança que estiver sentada no cavalo 1 vai dar a mais do que a criança que estiver sentada no cavalo 2, tá? Então, para isso, ele trouxe os valores de raio dessa circunferência. Então, ele diz lá que uma tem 3 metros e a outra tem o quê? 4 metros. Então, lembrando aí o que é raio, eu expliquei na aula de círculo e circunferência, depois eu vou deixar o link na descrição desta aula para que vocês possam assistir. Então, o raio é o quê, né? Ela é a distância do centro a um ponto qualquer dessa minha circunferência. Então, é essa medida que foi dada para vocês. Então, quando eu tiver que trabalhar com um exercício que fala sobre comprimento de uma circunferência, eu vou usar a seguinte expressão, né? A expressão é: o comprimento é igual a 2 vezes π vezes r. Lembrando que o π, lá no exercício, ele pede para você usar o quê? Qual valor? O valor de 3. Então, eu vou marcar aqui no canto para a gente não esquecer. Que o π, ele vale 3. A constante π é 3,14 aproximadamente, porém aqui ele arredonda para que você trabalhe apenas com a parte inteira. Então, o comprimento dessa circunferência que foi dado para vocês trabalharem em si vai ser dado para vocês através dessa equação aqui. Então, a gente vai calcular o comprimento da primeira circunferência, tá ok? E depois o comprimento da segunda circunferência. Aqui, inclusive, estão as alternativas que constam lá na prova e depois a gente vai verificar quais delas aqui que te dá a resposta final. Então, o comprimento, né, da circunferência 1 vai ser quanto? 2 vezes o π, quem é o π? 3, tá ok? Vezes o raio, que no caso vale quanto? Vale 4, tá? Então, agora eu vou fazer aqui a minha multiplicação. 2 vezes 3 são 6 e 6 vezes 4 eu tenho 24, no caso, metros. Então, esse é o tamanho lá da minha circunferência maior. A minha circunferência que estiver lá no cavalo 2 vale quanto? Então, 2, certo? Que é aqui da equação, vezes 3, que é o valor de π, vezes quanto? Vezes 3, porque ela tem raio tamanho 3 metros. E aí eu faço a multiplicação aqui. 2 vezes 3 são 6 e 6 vezes 3, 18. No caso, o quê? 18 metros. Então, eu sei agora qual é o tamanho dessa minha circunferência. Então, a circunferência do cavalo 1, ela mede 24 metros, e a circunferência do cavalo 2, aqui, ó, da posição onde ele está em si, vale 18 metros, tá? No exercício foi passado que o quê? Que em cada sessão, esse carrossel, o quê? Ele dá 10 voltas, né? Então, ele gira 10 vezes ali em uma única sessão. Então, eu preciso fazer o quê? Uma multiplicação por 10 para verificar qual é realmente a distância que essas crianças vão percorrer na hora que estiver no brinquedo. Então, eu tenho lá, né?
O cavalo 1, no caso, vai ser 24 vezes 10, que vai me dar 240 metros. Essa é a distância que ela percorre. E no cavalo 2, a mesma coisa, 18 vezes 10, que vai me dar, então, 180 metros. Essa é a distância lá que as crianças percorrem quando estão no brinquedo em uma única sessão. E aí a gente volta para a pergunta: qual é a distância que a criança que estiver sentada no cavalo 1 vai dar a mais em relação à criança que estiver sentada no cavalo 2? Então, agora eu preciso fazer a diferença entre eles. Então, eu vou pegar lá, né, que o cavalo 1 menos o cavalo 2. Então, vai ser 240 menos 180, e isso vai me dar quanto? 60 metros. E aí eu trago para vocês a alternativa desse exercício seria o quê? Alternativa B, tá bom? Então é um exercício simples, creio eu, que dá para vocês treinarem, compreenderem essa questão. Antes da gente finalizar, inclusive, eu só vou explicar para vocês aqui como que a gente deduz essa equação. Então, o que é, na verdade, esse comprimento, esse 2πr, né? Da onde nasce essa informação aí desse comprimento, dessa circunferência? Então, mais uma vez, lá na aula de círculo e circunferência, eu expliquei lá a questão do π, né? Falei do valor dele, como que a gente chega nessa constante, que basta eu fazer o quê? O comprimento dividido o quê? Pelo meu diâmetro. Então, para a gente melhorar aqui essa equação, inclusive, basta eu fazer o quê? A multiplicação pelos extremos. Então, se eu faço aqui a multiplicação em cruz, né, também que nós chamamos, a gente vai chegar nessa questão aqui, nessa expressão. Então, eu vou trazer aqui para vocês, ó, deixa eu mostrar para vocês compreenderem. Então, ó, se eu tenho que o π é igual ao comprimento dividido pelo diâmetro, na hora que eu faço aqui o produto dos extremos, então eu tenho π vezes o diâmetro igual a quanto? O comprimento vezes 1. Lembrando que debaixo do π aqui, no caso, quando eu faço a multiplicação em cruz e não tem um valor, ele vale 1. Então, o comprimento vezes 1 é igual ao comprimento. O diâmetro é quanto? 2 vezes o raio, lembra? Então, eu posso escrever isso daqui sendo como? π vezes 2r, no caso o quê? 2 vezes o raio, tá ok? É igual ao comprimento. E aí, agora é só ajustar, né? Comprimento é igual a quanto? 2 vezes π vezes r. Então, é daqui que nasce a expressão que vai trazer para nós aí o comprimento de uma circunferência. Tá legal? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e eu aguardo vocês para a próxima aula. Muito obrigada!